pela assessoria do hospital, e o que chama a atenção, o que vem chamando a atenção, são os índices de número de queda semanalmente. E aí eu queria perguntar para o senhor quais são, a gente sabe que nesse número está envolvido, está incluso muitos tipos de queda, mas quais são as principais, as mais recorrentes, as que o trauma recebe mais? Quando a gente vai para esses números, né, as principais quedas, porque fica assim, um número meio assim, uma fonte mais abstrata, né, é queda da própria altura. Então é o paciente idoso, né, que cai dentro de casa. Nosso maior atendimento hoje é esse perfil aí. E os números são impressionantes. Impressionantes. Idoso normalmente acaba tendo sequelas, né? Sim, porque geralmente se esse idoso caiu, a gente pensa o seguinte, ele quebrou o fêmur porque ele caiu. Mas na verdade é o contrário. Na grande maioria das vezes ele quebrou e depois da fratura é que ele caiu. A fratura já foi a consequência da queda. Isso, exatamente. Não é aquela questão, quebrou porque caiu, não. Ele caiu porque quebrou. E por que quebra? Então, pela fragilidade óssea, né? É um osso um pouco mais osteoporótico. E que quando esse paciente interna, aí vai vir uma outra queixa. Internei, estou aqui há 8 dias, não fiz minha cirurgia ainda. Imagine que a nossa prioridade sempre são pacientes idosos e pacientes pediátricos. Por ser porta aberta, às vezes, ao longo desse caminho, pode ser que chegue inúmeras urgências e a gente não consiga fazer aquela cirurgia que estava programada para aquele dia. Além disso, esse paciente idoso ele precisa ter uma compensação hemodinâmica. Uma fratura no fêmur, mais ou menos, ela pode sangrar até 1,5 litro. Imagine 1,5 litro a menos num paciente idoso. Ele vai ter uma repercussão hemodinâmica diferente de um paciente que é novo. Até você compensar essa parte da anemia, até você fazer o eletrocardiograma, até você ter o risco cirúrgico que o cardiologista passa para dar o risco. Se o eletro for suficiente, tudo certo. Se for necessário fazer um ecocardiograma para avaliar essa parte cardiológica, porque não é só a fratura, tem todo o paciente ali. E então, às vezes, o paciente espera um pouco mais, por quê? Ele vai ter que ser compensado, vai ter que ter uma condição cirúrgica, ok. O anestesista, que antes não fazia isso, hoje já se faz, é o quê? Fazer a avaliação pré-anestésica à beira do leito. Então, um colega da anestesia já vê todos esses exames e fala, não, esse paciente aqui está apto para operar. Pode organizar, porque ele está ok. A partir desse momento, toda a equipe de enfermagem também tem que ficar atenta em relação, foi feito o anticoagulante, não foi feito, o jejum, como é que está, tal. Aí programa a cirurgia dele. Quando programa a cirurgia dele, tem chance ainda dessa cirurgia ser cancelada? Tem. O paciente fica em jejum, vai lá para o bloco cirúrgico, aí vamos supor que ele chegou no bloco cirúrgico e tem 2 captações de órgãos e chegou um acidente lá na frente que tem 3 urgências para entrar. Nós temos 6 salas de cirurgia. Vai ter que cancelar alguma. Qual é a que vai cancelar? A eletiva. Já que o paciente está no hospital, está compensado, está tranquilo, ele não tem risco de morte, né? Porque a gente tem justamente essa estratificação de risco. Então, para o paciente também entender, é complicado. É uma notícia boa para a gente dar para o paciente? Não. Né? Mas como temos esse tipo de atendimento heterogêneo, infelizmente a gente vai ter que, às vezes, priorizar baseado, né, na gravidade do caso também. Ontem eu vi, vocês divulgaram também os dados sobre essa questão de pessoas que engolem corpos estranhos e vão parar lá no trabalho. Mas eu fiquei tão impressionado, porque tem cada coisa que vocês conseguem tirar, que as pessoas conseguem engolir. É impressionante essa história, Exato. Né? Porque, principalmente criança, né? Criança. Por quê? Nós temos lá o pessoal da endoscopia, né, da cirurgia geral, que geralmente são os que fazem a parte da endoscopia. Quando ela tem engoliu o corpo estranho e consegue tirar a endoscopia pelo tempo, né? Então, engoliu agora. Se a gente conseguir chegar mais rápido no hospital, esse corpo estranho ainda não desceu para o intestino. Mas e quando esse corpo estranho entra no pulmão? Ao invés de você engolir, você aspirou ele. Então, lá nós temos uma equipe da cirurgia torácica que vai ter que fazer um exame específico, que é a broncoscopia. Então, lá nós temos o broncoscópio, que é um aparelho que visualiza como se fosse uma endoscopia, mas dentro do pulmão. Além disso, nós temos também a parceria com os outros hospitais. Então, exemplo, o Hospital de Trauma acaba também dando apoio ao Hospital de Clínicas, ao Hospital de Picuí. O Hospital de João Pessoa o Hospital de Trauma lá de João Pessoa precisou desse broncoscópio infantil. Então,
pega com a gente esse material. Então, ou seja, é uma rede realmente de saúde e que quando a gente olha o hospital de trauma, a gente pensa só nele. Mas, na verdade, ali ele é o pai de muitos outros hospitais que estão aqui próximos, Queimadas. Então, além disso, não só isso também, como eu tinha falado anteriormente, os pacientes que vêm, às vezes, do regional, de Patos, que está internado lá, mas lá ninguém consegue resolver aquele problema. Como nossa equipe de especialista já é uma equipe um pouco mais experiente, às vezes mais, né, mais especializada. Então, esse paciente, às vezes, fica internado lá em Patos, vem para Campina, faz o procedimento cirúrgico e volta para Patos. Então, assim, e nesse intercâmbio, a gente tem que deixar mais ou menos amarrado para esse paciente de lá não ocupar nosso leito aqui durante muito tempo, porque o que a gente precisa é leito, né? Rodar leito. Então tem que ser aquele paciente que chegou, fez o procedimento, o ideal dos mundos seria esse, né? Fez o procedimento e foi para casa. Mas sendo que como tem todo esse perfil de pacientes que não faz parte do trauma, mas que a gente também abraça, que é o que é a apendicite, as vesículas quando infectam, os cálculos renais. Então a urologia vai lá e faz essa parte da passagem do catéter, né, para aliviar o sintoma de forma imediata. Então, assim, é muita coisa, é complexo. Pois é, agora pente, pilha, caneta, chaves, meu amigo. Como é que é? Dado, chapa idoso, né? É gente, como é que pode, hein? Isso tudo, a pessoa conseguir engolir isso, moeda nem se fala, porque... É demais. Então, assim, realmente é uma população que a gente atende também, é uma população heterogênea. É da criança ao idoso, é do apêndice ao transplante. Doutor, no caso do corpo estranho que é desviado para o sistema respiratório, essa cirurgia, ela chega a ser um pouco mais delicada do que feita no sistema digestivo ou não? É mais delicada porque, a depender do diâmetro daquele corpo estranho, ele pode ocluir um brônquio fonte, né? Então, se você pegou um brônquio fonte, todo aquele pulmão ali está colabado. Então, tem que ter uma cirurgia um pouco de uma urgência mesmo, né? E lá é o hospital da Paraíba que tem... É o único hospital da Paraíba que tem cirurgião torácico de plantão. Então, a gente pensa que não acontece, mas acontece sempre, né? Então, os casos complexos é o dia a dia da gente. Sendo que não é só os casos complexos. Nós temos também esses outros casos que acabam também sobrecarregando o hospital. Vai chegar agora o período do meio do ano. Então, a parte de queimados vai aumentar. Então, assim, muitos desses motivos de internação poderiam ser 100% preveníveis. A queda da própria altura, o acidente de moto. A gente sabe que acidente, na grande maioria das vezes, pode ser prevenível, né? Então, às vezes tem a combinação do motociclista estar alcoolizado, tá com a moto. Então, é um risco a mais que ele está assumindo para ele mesmo, né? Em relação a quedas, deixar o ambiente mais limpo possível, barras laterais durante o banho, porque tudo isso aí você evita também que o paciente venha realmente a cair, né? Antes de ter a fratura, que isso pode acontecer também. Muito bem. Doutor Matheus Pedroso, diretor-geral do Hospital de Emergência e Trauma Dom Luiz Gonzaga Fernandes,